Eu queria comentar hoje sobre uma questão que meio que virou verdade, né, para todo mundo, que o Bolsonaro seria esse candidato antissistema, né? Só que na realidade ele é o candidato que se vende como antissistema, mas ele é apoiado pelo sistema. Talvez as pessoas que apoiam ele não enxerguem isso, mas basta você ver quem são os interesses que apoiam o Bolsonaro, de quem ele está cercado, e você consegue ver claramente que o Bolsonaro é o candidato do sistema. Ele é basicamente uma continuação do governo Temer em muitos aspectos, principalmente econômicos, e toda essa penca de outsider, né, que ele tem, é basicamente isso, é uma imagem que ele construiu, porque de outsider ele não tem nada. Como todo mundo sabe, é um parlamentar que está aí há 30 anos, ao contrário de, por exemplo, gente como Donald Trump, ou até do Dória, que não eram políticos, né, e entraram do dia para a noite. O Bolsonaro não é nada disso, né? Então deixa eu só enumerar algumas questões aqui que provam como o Bolsonaro definitivamente não é o candidato antissistema que as pessoas querem para destruir as mordomias dos políticos, etc. O primeiro ponto que eu quero tratar aqui é essa questão de quem apoia o Bolsonaro. E nesse sentido de quem apoia, eu tô falando quem apoia economicamente ele, quem que ele defende. E aí basta você ver as notícias recentes que a gente teve do grupo de empresários que juntos doaram 12 milhões para ajudar a financiar uma campanha de fake news para apoiar o Bolsonaro pelo WhatsApp. Não é fake news isso, foi a notícia dada pela Folha, eles têm documentos provando isso. E não só isso, você tem vídeos de vários desses empresários falando abertamente que eles preferiam que o Bolsonaro ganhasse no primeiro turno porque assim eles gastariam menos. E mesmo se você queira ignorar isso, não sei porquê, não é mistério nenhum que os grandes empresários apoiam, em grande medida, o Bolsonaro. Não só aqui como lá fora. Afinal, quando o Bolsonaro cresce, o dólar cai. É um indicador que as pessoas utilizam como se fosse bom para o Bolsonaro. Só que você precisa diferenciar o que o mercado financeiro quer e o que é bom para a população, muitas vezes não é a mesma coisa. Só porque o dólar caiu agora, não significa que isso vai ser bom para o país daqui a 2, 3 anos. Basta você ver o que aconteceu na Argentina, que entrou Maurício Macri, e o mercado adorava o Maurício Macri, e agora a Argentina está pedindo empréstimo do FMI de novo, porque ele destruiu a economia lá. Então essa questão, quem que está apoiando o Bolsonaro? São os grandes empresários. São os empresários que querem esse plano dele dar carteira de trabalho. São os empresários que querem lucrar em cima da população. São os banqueiros, são toda essa classe que, enquanto está todo mundo na merda aqui dessa crise econômica, está desempregado, está correndo para tentar arrumar em qualquer tipo de emprego, os caras lucraram. Os 10% mais ricos do país cresceram o patrimônio deles durante esses anos de crise. Enquanto o Brasil está com 13 milhões de desempregados, agora esqueci o número das pessoas com trabalho informal, que também cresceu enormemente, o grupo dos mais ricos aqui do Brasil, o patrimônio deles cresceu. Eles estão com mais dinheiro durante a crise do que antes. Esses são os grupos que estão econômicos que estão apoiando ele. É o Luciano Hang da Havan, são os grandes empresários. Por quê? Porque quando o Bolsonaro entrar, ele vai governar para eles, não vai ser para você. Não vai ser para você que se acha rico porque ganha mais de 5 mil. Não vai ser para você que ganha menos do que isso, ou que está ganhando um salário mínimo. Não vai ser para você que ele vai governar. Ele vai governar para essa galera. Para a galera que pagou 12 milhões de reais para fazer campanha contra o opositor dele. É para essa galera que ele vai governar. E é essa galera que está abertamente apoiando ele agora. Outro ponto é que muita gente coloca que a mídia está contra o Bolsonaro, toda a mídia está contra eles, a mídia comunista, né, estaria contra o Bolsonaro. No entanto, se você for parar para ver, o Edir Macedo, que é o dono da Rede Record, apoiou o Bolsonaro, e a Record vem fazendo campanha para o Bolsonaro. Inclusive, já saiu reportagens de que jornalistas dentro da Rede Record estavam sendo pressionados para fazer campanha para o Bolsonaro em forma de reportagem. E você já teve várias reclamações no sindicato de jornalistas justamente apontando esse fato. Inclusive, uma das principais jornalistas lá da Record se demitiu justamente para não fazer parte desse esquema. Você tem não só esse caso, como o caso da Jovem Pan também, que está abertamente a favor do Bolsonaro. Você teve já uns 2 jornalistas, né, que foram demitidos por expressar opiniões
contrárias ao Bolsonaro. E apesar de você ter vários jornalistas que são contrários ao Bolsonaro, inclusive muitos deles de direita, porque eles encaram no Bolsonaro um cara autoritário, um cara que é realmente uma ameaça à democracia, a mídia, em linhas gerais, ela facilitou muito o Bolsonaro. Como eu falei no vídeo anterior, foi a mídia que criou essa falsa história de que o Haddad e o Bolsonaro são dois extremos. Essa mídia vem normalizando o Bolsonaro. É a mesma mídia que vem falando, poxa, só essas coisas que ele fala, não é bem assim, não sei o quê. E ao mesmo tempo, quando qualquer coisa que alguém alinhado ao PT fale, é altamente escandalizado. Todo mundo se lembra, quando teve as gravações vazadas pelo Sérgio Moro, como é que foi aquela novela no Jornal Nacional. Eu não sei se vocês viram o Jornal Nacional recentemente, mas eu não me lembro do William Bonner fazendo alguma coisa de novela lá, falando sobre as gravações lá dos empresários que estavam nesse Caixa 2. Então a mídia, ou em grande parte, normalizou o Bolsonaro, ficou silenciosa, ou está abertamente fazendo campanha para ele, como no caso da Record. Então, nesse caso a mídia é contra o Bolsonaro, não. A diferença é que você tem alguns jornalistas que têm essas convicções e que expressam elas, ainda tem essa liberdade de expressar elas, e você tem as colocações que o próprio Bolsonaro fala, as falas dele, que muitos dos apoiadores falam que são tiradas de contexto, mas são coisas que ele falou, que são compartilhadas por aí. Isso é dado como evidência de que o Bolsonaro está sendo armado pela mídia. E isso não é verdade. O Bolsonaro é vítima das próprias armações, então, porque não foi a mídia que editou os vídeos e quis fazer com que ele parecesse assim. Ele sempre foi assim, em todas as entrevistas dele. Só que agora, como ele está com mais exposição, as pessoas querem querem esconder isso. Um grande exemplo de como a mídia está simplesmente passando o pano para o Bolsonaro é o fato dele se recusar, né? Em qualquer debate nós teremos a primeira eleição, hoje no segundo turno não vai ter um único debate, porque o candidato fugiu de todos eles, e as outras emissoras, ao invés de tentar fazer algo balanceado e fazer uma entrevista com a Haddad, simplesmente se abstêm e cancelaram qualquer tipo de debate, qualquer avenida para ter uma divulgação de ideias para a população, o que, na minha opinião, prejudica extremamente essa eleição, porque a gente parou de discutir as ideias e agora é basicamente rótulos, né? E aí o Bolsonaro, obviamente, se beneficia com isso, porque a gente teve um desgaste gigantesco do PT esses últimos anos, né? Só um adendo rápido aqui, justamente para exemplificar por que essa história de a mídia esquerdista, a mídia está do lado do Haddad, é uma maluquice. É só a gente pegar, recentemente teve várias manchetes, né, em alguns jornais colocando que a gestão da Haddad tinha pagado 200 e poucos milhões de reais para empresas que estavam envolvidas em superfaturamento, em contratos dúbios, né? Essas foram as grandes manchetes. No entanto, se você fosse parar para realmente ler a matéria, você ia ver que esses contratos foram todos feitos pela gestão anterior a dele, a do Gilberto Kassab, que inclusive é o atual ministro das Ciências no governo Temer, né? E o Haddad, inclusive, suspendeu uma das obras do túnel não me lembro exatamente qual era o túnel, mas a obra que estavam fazendo, justamente por suspeita de superfaturamento. Então, você vê aí claramente como a mídia não está nem um pouco interessada em passar o pano ou querer fazer propaganda para o Haddad. Porque nós estamos aqui no meio de outubro e as manchetes nem refletem o que realmente aconteceu. Só mais um exemplo, né, de como está sendo a mídia, né, nessa eleição, né, como o Haddad com certeza não tem o apreço deles. O último ponto que eu queria trazer aqui é a questão do judiciário, né, e do sistema político em geral, mas do judiciário que basicamente está se omitindo e colaborando com a campanha do Bolsonaro. O filho dele recentemente falou que para fechar o Supremo Tribunal Federal era só colocar um soldado em um cabo que não tinha problema. E qual que foi a reação disso aí? Foi uma falha imatura de um jovem. De um jovem? O cara tem 34 anos. Esse é o mesmo cara que apoia a diminuição da maioridade penal para julgar adolescente de 16 anos como homem, que já tem todas as responsabilidades. E aí o cara fala uma barbaridade dessas, falando que uma ameaça velada à democracia e não, é só uma fala de um imaturo, sabe? E ao mesmo tempo você tem vários desses juízes julgando em favor do Bolsonaro, por exemplo, tirando do ar a propaganda onde o Haddad condena as falas que o Bolsonaro faz em defesa da tortura, em defesa à Ustra, como eu já disse antes. Nada disso foi inventado, o Bolsonaro fala isso há 30 anos.
E aí o Haddad faz uma propaganda com isso justamente para expor esse lado do oponente dele, e aí o TSE fala, não pode. E ao mesmo tempo, o mesmo TSE fala que não, tudo bem deixar propaganda no ar e fake news de que o Haddad é pedófilo, ou que ele apoia a pedofilia, ou que o livro dele falava que podia ter incesto, não sei o que, quando o livro nunca disse isso. Aí você tem alguns casos onde o TSE tira algumas fake news, mas ao mesmo tempo muito de maneira, vamos dizer, ineficiente. Não foram medidas enérgicas, e não foi de maneira para fazer exemplo. Se o TSE realmente quisesse cumprir a sua função, a candidatura do Bolsonaro deveria ser impugnada por causa desse caça-2. Nós já temos as evidências, foi fornecido pela reportagem. Isso deveria acontecer, mas o TSE, por algum motivo, não, tá tudo normal. Então, eles já estão colaborando com o Bolsonaro. Se você for ver, se tivesse um caixa 2 do PT para financiar fake news, seria manchete em todos os jornais, como já disse, né? E, ao mesmo tempo, a justiça ia se mobilizar rapidamente. E eu não estou dizendo que o PT, coitado, é vítima da justiça, coitado deles. Não, tem muita gente no PT que tem que estar na cadeia mesmo. Mas o que eu estou falando é que, justamente, esse negócio de 2 pesos, 2 medidas. Que contra o PT, não, rapidamente, vamos colocar todos eles na cadeia, temos que cumprir a lei. Mas quando é por outro lado, não é bem assim, vai seguindo isso aí. Então, o judiciário já está realmente vamos dizer como em parceria, né? Mas já lavou as mãos nesse processo eleitoral. E o último ponto que eu queria fazer aqui rapidamente é do próprio sistema político, que o Bolsonaro fala que não vai ter indicação política, que ele vai fazer diferente, vai acabar com as mordomias, blá, 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 blá. No entanto, ele já está fazendo indicações políticas, ou já dando indicações disso. E as políticas dele, como eu falei, são continuações das políticas do Michel Temer. O governo Bolsonaro, principalmente em questão econômica, vai ser o Michel Temer em esteroides. Então, se você já não gosta do governo Michel Temer, se prepara. Todos já tá tendo toda uma articulação nesses partidos, né? O PSL provavelmente vai se inchar com gente. E esse centrão que tá aí vai migrar pro lado do Bolsonaro. Inclusive o PMDB, Michel Temer já está fazendo uma aproximação com o Bolsonaro, o DEM, todos esses partidos que configuram esse centrão. E não tem nada mais que represente o sistema corrupto brasileiro do que esse centrão que configura o Congresso, configura a grande maioria dos partidos. Nada mais configura o sistema do que isso, né? Se você for lembrar, o próprio Tropa de Elite 2 mostra isso. Foi da onde essa fala do sistema caiu na boca do povo, né? E esse vai ser o sistema que vai apoiar o Bolsonaro quando ele for eleito. Então, o Bolsonaro, ele é apoiado pelos grandes empresários que sempre dominaram a política aqui no Brasil, que sempre lucraram em cima do povo. Ele é apoiado pela imprensa, grande parte da imprensa que já está fazendo propaganda para ele. Ele é apoiado, ou pelo menos o judiciário se isenta, não julga ele como deveria fazer. E ele é apoiado pelo centrão que está sempre aqui em todas as eleições, em todas as administrações, para lucrar em cima. E nisso, claro, o culpado também foi PT, PSDB, todos eles se mancomunaram com essa gente. O Bolsonaro não vai fazer nada diferente, vai se mancomunar com eles também, se vendendo como o cara que é contra eles e contra a corrupção. Então, essa história de que o Bolsonaro é antissistema é uma fraude. Como eu falei, é a imagem que ele vende para você enquanto ele está trazendo mais do mesmo, ou talvez até pior, como eu acho, para mais tarde, né? Então, pensa nisso. Até a próxima.